Em instantes, sem filtro. Oferecimento. RV Pereira, consultoria em negócios imobiliários. Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com mais uma edição do Sem Filtro aqui pela TV Poços, sempre em 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã, e depois o nosso conteúdo fica disponível no nosso YouTube. Olha, deu o que fazer para ela vir, viu? Porque o convite já foi feito há bastante tempo, tem mais de um ano. Ela que já é minha amiga, ela me conhece, eu conheço ela, dos bastidores, ela que é mestre e doutora em História e também agora especializada em Estética e atua na área há mais de 20 anos, e eu recebo com muito carinho aqui nos estúdios Jussara Marrique, que tem uma vasta carreira na Estética, História, né? É isso aí. A Jussara que me ajudou bastante no Personalidades, no Memória Viva. Escrevi um livro sobre isso, né? Sobre a história nossa. 2, né, Lúdia? 2 livros sobre a história das águas, a importância das águas, né? No bem-estar da população de Poços e também da região. E entrou para a política, mais um desafio para a Jussara, mas primeiramente seja muito bem-vinda, Jussara. Obrigada, Lúdia. Estou muito feliz de estar aqui. E vendo você falar, eu vou te falar, quando eu fazia o Estética Day, né? Que eu falava, Lúdia, como você é tranquila para falar, né? Tem uma grande diferença entre quem é jornalista e quem tenta se aventurar na área, né? Quantas dicas você me deu naquele momento, né? Mas assim, é uma profissão que a gente tem que aprender todos os dias. É um exercício, a gente tem que exercitar todos os dias. Tem dias, hoje, por exemplo, é um dia que eu não estou muito bem, que eu não dormi direito, que eu estou mais agitada, estou um pouco ansiosa, mas a gente tenta controlar tudo isso e entregar o melhor produto para o pessoal. Mas não parece, porque eu tô te achando extremamente plena e tranquila. Se for para fazer aqui ao vivo, a gente faz, é que a gente vai acostumando, é isso que eu tô te falando, vai exercitando, né? A mente, o corpo, tudo, e vai fluindo. Ô, Lúdia, eu quero te agradecer, viu? Eu sei que você já tinha me convidado há um tempo, logo que você começou, né, o Sem Filtro, mas a agenda é um pouquinho corrida, mas não é porque eu não queria vir, você sabe, né? A tua agenda é muito complicada, até para fazer limpeza na pele, né? É verdade. Nossa, uns bolos, eu vou deixar registrado que é meu bolo, gente. Mas eu também vou deixar registrado que você pode ir lá. Agora eu vou, agora ela tá mais tranquila, né? Tá agora eu tô mais tranquila. Mais à clínica, né? A clínica ampliou, inclusive, né, Ju? Tô me dedicando mais à clínica, mais à minha vida pessoal, né? Fiz algumas escolhas, então tô mais tranquila. Isso é tão bom. Você sabe que isso que você está falando é tão importante, e eu gosto de conversar com mulheres, principalmente mulheres, trazê-las aqui no meu programa para a gente falar sobre isso, sobre as nossas escolhas e sobre o autocuidado que a gente tem que ter com a gente. Não adianta a gente gostar do outro se a gente não se gostar, não ter esse cuidado, não se preocupar com a gente, não se preocupar com a nossa mente, né? Que a saúde mental hoje está se falando tanto nisso, o povo, todo mundo doido, correndo, né? Fazendo corrida, indo para a academia, mas é porque é uma fuga. Que eu falo, se a pessoa não está fugindo de uma depressão, ela está de uma ansiedade, atrás de uma estética que é importante também, todo mundo quer ter um corpo bacana, de uma obesidade, né, de um trauma, de alguma dor. A pessoa está se livrando de alguma dor. E a atividade física, ela veio para isso, para nos ajudar. Eu acho que é fundamental, realmente, né, a gente ter esse discernimento de olhar para dentro da gente e entender aquilo que em algum momento nos fez mal ou nos faz mal e saber fazer uma escolha. Eu acho que a gente vive uma pressão muito grande hoje, já há alguns anos, né, da sociedade, da mídia, dos amigos, né, existe aqueles memes na internet, né, eu tentando dar conta de tudo, né, do trabalho, da atividade física, dos encontros sociais. É difícil. E é como se a gente não se permitisse ser imperfeito em alguns momentos. Mas assim, você é mais, eu posso dizer, é mais educado do que eu, porque eu ultimamente eu ando falando não por esses encontros sociais, porque às vezes são muito chatos. E aí a gente às vezes tem que fazer aquela
aquele meio social e às vezes eu não estou com muito saco, muita paciência, falando, eu quero ficar quietinha na minha casa, sabe? Eu acho que a gente tem que se permitir também. Mas, Ludi, cansa, né, Ju, de ficar Mas indo. eu aprendi a falar não para algumas coisas, tão importante, né? isso. E a gente se priorizar mais, eu acho que vem junto com a maturidade. Às vezes as pessoas falam, né? assim, por onde você anda, eu não te vejo. Você, estou em casa. Se eu não estou em casa, estou na academia, estou no parque correndo. Em bar as pessoas não vão me achar porque eu não gosto de bar. Então, assim, isso é importante pra gente. A gente ficar um pouco com a gente mesmo, pra gente se conhecer. E, assim, às vezes você tá no meio de tanta gente, mas você tá tão sozinha, né? Porque umas coisas tão fúteis, né? Umas conversas que não levam a nada. Então é preferível a gente ficar sozinho. Eu sempre tenho uma casa assim, que eu falo assim, se eu não tenho nada para fazer na rua, eu fico em casa. Porque aí você evita de gastar, você evita de ouvir coisas que você não quer, evita de falar coisas que você não quer. E a casa da gente é tão boa, né? Eu amo delícia. A minha casa. Eu adoro a minha. Eu adoro ficar na minha casa. Adoro ouvir música, adoro assistir meus filmes, minhas séries. E hoje, se eu saio em algum encontro, né, social, é porque eu quero estar ali. Mas eu já fiz muito isso, de estar em muitos lugares que era por obrigação. Eu lembro que você tinha uma agenda muito agitada, né? Nossa. Você não estava dando conta, né? Não. Era não estava nem agenda... dormindo direito, não estava comendo direito. Sim. Acabei adoecendo. Vamos né? falar um pouquinho sobre isso, Sim. que é tão importante, que aqui a conversa nossa é bem sem filtro mesmo, e eu acompanhei todos os bastidores. Já vim preparada. Não, mas eu não vou fazer nenhuma pergunta que eu sei. A gente faz a pergunta até a página 2, né? Para não desagradar o convidado, até porque você é minha convidada. Mas você teve um momento da sua vida muito complicado, que você ficou doente, inclusive. Sim. Primeiro pela condição do trabalho, do ambiente de trabalho também fala muito sobre a gente. E aí você foi absorvendo muita coisa e você acabou adoecendo. Mas adoeceu mesmo, né, Ju? De ficar internada, de tomar medicamento. E eu acompanhei isso. E foi muito triste, gente. Tem muitas pessoas que passam por isso e sofrem caladas, né? Foi um período muito difícil, né? Você até se emociona, né, Ju? Olha lá, eu me emociono de falar, mas... Eu tô bem hoje, eu emociono porque eu acho que é isso. E você conseguiu superar, né? E quem acompanhou de perto, como você acompanhou naquele processo, sabia que era, assim, algo que não tinha necessidade, né? E, assim, só complementando, e, assim, é difícil a gente falar que como a maldade, né? Ela impera ainda, né? A gente sai de casa blindada por Deus, com a nossa fé. Mas tem gente que levanta e fala assim, hoje eu vou fazer a maldade, hoje eu quero fazer mal para essa pessoa, eu quero, sabe? E não tem necessidade, se você não gosta de mim, por exemplo, né? Tem muita gente que não gosta da gente, às vezes de alguma coisa que eu falo, da postura da gente, mas tem que respeitar. Tem gente que não respeita, elas ultrapassam o limite, né? Do permitir. Eu aprendi com o tempo, né? E com essa autocura, porque a gente também precisa perdoar as pessoas que fizeram as coisas pra gente e se perdoar, naquele momento talvez não tenha enxergado algumas questões. Eu, assim como você, a gente já conversou muito sobre isso, a gente é muito verdadeira e muito dada, muito coração aberto, muito mãezona, então a gente sempre deixou as pessoas se aproximarem muito da gente. As pessoas, elas, a gente não está falando da maioria, mas tem algumas pessoas que elas se aproximam da gente por interesse. Exatamente. E aí que mora o perigo, que a gente tem que saber. Eu já consigo fazer essa separar. Eu não sabia. Eu consigo já, faz tempo já que eu consigo, que eu já sei a luzinha já acende quando eu sei que a pessoa está próxima de mim, porque eu trabalho na televisão, está próxima de mim, porque eu estou lá na DEFIP, porque a gente é uma figura pública, de alguma forma ela quer tirar vantagem, só que a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde você consegue se abrir. E uma coisa que eu sempre falava para você, Ju, é que às vezes a gente tem que saber mais ouvir do que falar. E às vezes a gente se abre para as pessoas erradas. E foi isso mesmo. E a maturidade que nos ensina isso. Mas assim, foi um período também, né, Lud, que assim, eu estava vindo, então eu comecei a trabalhar, né, e eu acho que eu trabalhava muito bem, né, então isso me deu muita visibilidade. E os convites foram surgindo. Era mais jovem, obviamente, né? Então, com o coração muito aberto, eu fui encarando todos os desafios da minha vida e cada um deles me dava mais visibilidade. E as pessoas se aproximavam e naquele momento, às vezes, eu não enxergava mesmo, né? Que era por isso que você falou, olha, ela está na mídia, ela está em destaque, eu vou me aproximar. E a gente acaba levando algumas rasteiras. Muitas, né?
Muito churrasqueira. Mas eu aprendi também, né? Então, assim, você muitas vezes me falava assim, eu falava, nossa, mas o que está acontecendo? Porque eu só estou trabalhando, eu não tenho tempo, como Pra você nada. disse, nem para comer, mal dormia. Às vezes eu chegava lá para fazer algum procedimento, o almocinho estava lá. Eu não almoçava, então assim, sempre dando conta de tudo, né, para fazer um dar. trabalho exemplar, para entregar o meu melhor em todos os trabalhos onde eu estava, inclusive na minha clínica, e as coisas acontecendo ao seu redor sem eu perceber. Quando eu descobri, né, quando eu me dei conta de que as coisas estavam muito ruins, na verdade, eu falava, mas por quê? E muitas pessoas, inclusive você, me falou, é inveja. Mas eu não acreditava na inveja, porque eu nunca senti inveja de ninguém. Então, assim, a minha vida sempre foi assim, eu corri muito atrás das minhas coisas. Eu não tenho isso, não. Mas a minha mãe sempre me abria os olhos. Isso é bíblico, né? Tá na Bíblia, né? Minha mãe falava, a inveja, né? O olho gordo, essas coisas secam, né? Minha mãe fala, secam pimenteira, né? Então, imagina o ser humano, a gente, né? E eu entendi, Lud, que depois de muitos anos, né? Porque eu realmente fiquei muito doente, né? Eu fui parar no hospital, eu tive uma... E tudo emocional, Tudo né, emocional, então, assim, a minha memória nunca mais foi a mesma, o gás que eu tinha nunca mais foi o mesmo. Então, assim, eu precisei aprender a me priorizar. Foi através da dor, né? Através da dor, priorizar as pessoas que estavam próximas a mim. E hoje eu não deixo ninguém mais se aproximar de mim. Porque, como você disse, a gente acaba sendo uma figura pública, por mais que a gente não entenda isso, né? Fala assim, mas gente, é tão normal, né? É só meu trabalho, eu faço, mas para as outras pessoas isso tem um valor que para a gente é algo natural. Hoje as pessoas querem ser, elas não querem ter, né? Elas querem ser o que a gente é. E é aí que mora o perigo. Mas foi assim um período de grande aprendizado, né? Mas foi um período muito sofrido. Eu realmente, o dia que eu fui parar no hospital, eu achei que eu estava morrendo. Eu tive uma crise fulminante de labirintite. Eu lembro que o meu marido tinha saído para comprar ração para os meus cachorros, né? E eu comecei a passar mal e eu liguei para ele, eu falei, olha, onde você está, volta logo que eu estou passando mal. Eu estava tendo crise de ansiedade também, né, Ju? E ele falou, o que você está sentindo? Eu falei, tá tudo rodando. E aí meu estômago começou a ficar enjoado, eu achei que eu estava tendo um AVC. Então até ele chegar, a gente morava ali no condomínio Campo Alegre, até ele chegar e eu chegar no hospital, eu achei que eu fosse morrer. E eu passei o dia inteiro internada, enfim, e depois os médicos foram conversando e a gente foi entendendo que realmente era um processo, né, de um estresse emocional muito grande. Foi um estresse que você precisou dar uma pausa e fazer algumas escolhas que você fez e você obteve sucesso. A gente vai contar isso depois do intervalo. E depois tem um cafezinho também, tá? Na hora do cafezinho. Vou para o nosso primeiro intervalo e já a gente volta. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. 5 motivos para você vir visitar a queijaria Romeu e Julieta. Primeiro motivo, vários tipos de mel. Motivo número 2, vários tipos de doces artesanais, caseiros. Motivo número 3, vários tipos de manteiga, manteiga amarelinha, manteiga caseira.
Motivo número 4, vários tipos de queijos artesanais. Motivo número 5, vários licores. Esse licor de doce de leite é incrível. Ah, e temos esse doce de manga, você precisa vir provar. E temos também o 6º motivo, aquele cafezinho. Estamos localizados na Avenida João Pinheiro, 7430, Bortolã, próximo à represa. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Nós estamos aqui hoje para convidar você para comprar a nossa rifa aqui da Defip, R$20 cada número para concorrer a esses brindes aqui. E a gente tem aqui, Ana? Isso aqui, gente, é fantástico. Você tem, Lud? É o robô aspirador. Gente, não, você não pode ficar sem. Um robô aspirador é fantástico, fantástico. Quem não quer ter um desse em casa, hein? O que mais que a gente tem? A gente tem um celular. Um celular que também está aqui, ó, zerinho. E nós temos esse Xbox, gente, é um videogame de última geração. O valor dele é mais de R$5.000. Você não pode ficar de fora, né, Lud? Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar. Isso aí, R$20 só os números, e esse recurso é total revertido para a instituição para ajudar na nossa manutenção, né? Hoje são quantos atendidos? São mais de 413 atendidos, isso totaliza mais de 6.000 atendimentos mês gratuitos. Quem quiser participar, quiser comprar um número ou vários números, como faz? Você pode comprar também através do nosso telefone, que é o 35 988 62 1055. A gente vai preencher e vai te enviar o comprovante pelo celular, então fica fácil, Lud. Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar, e o mais importante, você está contribuindo com a Defip, a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Juntos, somos mais. Obrigada. Voltamos! Nossa, a conversa aqui nos bastidores estava boa, gente. Se o Sandrinho tivesse voltado, hein, Sandrinho? Quanta coisa a gente falou por aqui. Bom, o cafezinho já saiu. Vamos primeiro ao cafezinho da Café Poços. A Jussara agora vai falar pra gente quem ela convidaria para tomar aquele café. Frio e quente. Oferecimento Café Poços, a união dos melhores cafés. Avenida João Pinheiro, 757. Bom, Ju, 2 xícaras, eu falo sempre que está faltando a terceira, que é a da saúde, que é a mais importante. Lógico que a gente tem que ter a nossa fé, a gente precisa de paz, mas se a gente não tiver saúde, a gente não consegue para lado nenhum. Fé e paz, qual que você vai me servir? Lud, eu vou te servir a xícara da paz. Eba, paz é sempre bom. Eu sei que você é uma pessoa de muita fé. E eu acho que a paz, ela... Tintim para o pessoal de casa. Eu acho que a paz, ela é importante e é algo que a gente vai conquistando com o tempo. E a gente entende que a paz nem sempre ela é aquela linha... Linear, né? Ela vai... Ela tem picos, né? Mas a gente aprender a ter momentos de paz é muito importante. Por exemplo, essa conversa nossa, eu tô em paz, né? É uma conversa prazerosa. Tá fluindo. E é tão gostoso, né? Ter momentos assim na nossa vida. É tão difícil e horrível quando a pessoa chama, porque eu falo que aqui é minha casa. Você convida a pessoa para ir na sua casa, você fica atacando a pessoa. Por mais difícil que seja uma pergunta... Não tem pergunta difícil, tem resposta mal dada, né? Então, assim, tudo com jeitinho a gente consegue. Eu nunca perdi a minha classe, nem a amizade por conta disso, né? E conhecendo você também, que você é uma pessoa muito elegante, você é uma pessoa muito educada, a nossa conversa não poderia ser outra, dessa forma, né?
Quem você convidaria para tomar aquele cafezinho? Ô, Lud, pode ser pessoas que já não estão mais aqui? Pode. Eu posso me permitir? Pode, você pode tudo aqui no Sem Filtro. Eu adoraria ter tomado um café com 2 pessoas dessa cidade. Quem? Dr. Pedro Sanches. Nossa, na hora, eu imaginei. E Dr. Benedicto Marimon. Eu imaginei. Que eu falei assim, eles são assim os meus ídolos do termalismo. Eu queria muito ter tido a oportunidade. São referências. Eu queria ter tido a oportunidade de conhecê-los, né? Lógico, não. E sempre quando alguém que não é de Poços, às vezes pergunta alguma coisa sobre as águas e tal, eu não sou PhD no assunto como você, mas eu sempre dou essas 2 referências, porque eles de fato fizeram acontecer. Nossa, eles e assim aqui em Poços de Caldas, na história, né? E como eu li muitos trabalhos deles, né? Então eu me envolvi muito emocionalmente com o que eles falavam, com o que eles pensavam. Eu ficava imaginando, imagina assim, tipo, então, se você Pedro pudesse Sanches voltar, aqui, né? voltar no tempo, eu gostaria de voltar também para eu registrar esse momento. Mas seria ótimo. Eu acho que eu adoraria tomar café com os meus ídolos termais. Olha, e quem você não convidaria para tomar aquele café? Olha, não precisa citar nomes, não? Sim, não. Eu acho que hoje em dia, eu até não tenho essa lista. Eu não sento com essa pessoa. Não tem isso. Mas quem eu não convidaria para tomar um café e participar da minha vida hoje... eu tenho um conceito. Eu não convidaria pessoas que falam mal de outras pessoas. É horrível. Eu não convidaria pessoas que querem sentar só por interesse próprio. Então, essas pessoas que falam mal dos outros... pessoas que falam mal da vida dos outros são horríveis. Comigo não tem vez, não, entendeu? Também não gosto. O assunto não vai progredir. Não progride. Quando a pessoa vem falar de outra para mim, eu falo, olha, não rola. Não rola, exatamente. Eu prefiro ficar na minha mesmo. Sou a chata, já virei uma chatona mesmo, então as pessoas que me conhecem sabem. Alguma coisinha a gente fala, né? Mas às vezes você fala para a pessoa, não gostei e tal, mas... vida que segue. Agora, falar mal da outra pessoa nas costas é muito complicado, né, Ju? É muito triste. E a minha mãe, eu trago minha mãe como referência. Minha mãe fala assim, se quando tem 2 ali falando da terceira, com certeza, se ela está falando ali para você, com certeza, quando você vira as costas, ela vai falar de você também. E outra coisa, minha mãe sempre falava, né? A gente não deve falar mal de quem não tem o direito de se defender. Então, às vezes você não está ali participando da conversa. E aí tem as versões, né? Sim. O ponto de vista de um, do outro, a gente, como jornalista, a gente tem que ouvir todos os lados e duvidar de todos. Mas eu não sentaria com quem quer falar mal da vida dos outros, não. Gente fofoqueira tem que procurar um tanque de roupa, uma pia cheia de louça, né? Ocupar a cabeça, vai correr, vai para academia, não é mesmo? Vai ler um pouco. Vai ler. Sai do celular. Exatamente. Boas respostas. Agora, Sandrine, nós vamos para mais um intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta, então, com um olhar crítico. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite!
nós estamos aqui hoje para convidar você para comprar a nossa rifa aqui da Defip, R$20 cada número para concorrer a esses brindes aqui. E a gente tem aqui, Ana... Isso aqui, gente, é fantástico. Você tem, Lud? É o robô aspirador. Gente, não, você não pode ficar sem um robô aspirador. É fantástico, fantástico. Quem não quer ter um desse em casa, hein? O que mais que a gente tem? A gente tem um celular. Um celular que também está aqui, ó, zerinho. E nós temos esse Xbox. Gente, é um videogame de última geração. O valor dele é mais de R$5.000. Você não pode ficar de fora, né, Lud? Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar. Isso aí, R$20 só os números, e esse recurso é total revertido para a instituição para ajudar na nossa manutenção, né? Hoje são quantos atendidos? São mais de 413 atendidos, isso totaliza mais de 6.000 atendimentos mês gratuitos. Quem quiser participar, quiser comprar um número ou vários números, como faz? Você pode comprar também através do nosso telefone, que é o 35 988 62 1055. A gente vai preencher e vai te enviar o comprovante pelo celular, então fica fácil, Lud. Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar, e o mais importante, você está contribuindo com a Defip, a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Juntos, somos mais. Obrigada. Voltamos, e quando eu coloco os meus... Ô, Ju, eu fiquei bem de óculos. Tá linda, Lud. Tô com cara de quê agora? Não. Já me falaram que eu fico cara de professora, cara de executiva. Agora que você tá com cara de suspensório aqui. Hoje você tá parecendo uma moça francesa. Então, mas eu vim mesmo. Hoje o meu look é baseado nisso mesmo. Eu amo a boininha eu adoro. Uhum. Ju, quando eu coloco os óculos e o convidado também, porque é um quadro mais relevante, que eu tenho bastante autoridades que assistem a gente, eles ficam muito de olho nesta pergunta que eu faço. Você que é Poços Caldense, conhece tudo, entrou para a política, mesmo eu falando não entra. Não entra. Não, mas assim, é porque a gente conhece a essência dela, ela não se vende, né, Ju, de jeito nenhum. E sofre com isso, né? Porque a gente sofre porque a gente não quer a coisa errada, a gente quer ir para o caminho certo, e a gente vê que a política hoje tem tudo essas alianças que na minha cabeça não entra muito. Mas se não fizer isso também, não consegue nada. A gente vai entendendo. Ô, Ju, o que tem em Poços que não funciona? Você que é uma mulher muito viajada, você é estudiosa, inteligente, e que de repente não tenha e que precisaria ser implantado. Implantado, Lud? Ô, Lud, eu vou falar uma coisa aqui, que talvez as pessoas vão falar, nossa, mas isso parece que é tão ultrapassado, mas eu vou falar sobre o Farol do Saber. Não precisei nem ir fora do país para descobrir o Farol do Saber em Curitiba, né, na época que eu morei lá. Então, aquilo sempre me fascinou. Em cada bairro da cidade tem um farol mesmo, que é tipo um farol, igual E ela está entre as cidades mais modernas, que é uma cidade planejada, né? E eu estou falando isso de 30 anos, da época que eu morei lá. Eu morei lá na época da minha adolescência. Então, cada bairro tem um Farol do Saber. O que é o Farol do Saber? É uma biblioteca, né, onde as pessoas, elas chegam para estudar, para pesquisar. Lógico que hoje isso deve ter evoluído, deve ter aí as novas tecnologias, ter avançado. Ter avançado. Mas eu acho, Lud, que assim, olha, a gente tem as bibliotecas, né, dentro das escolas. E não deixar morrer essa questão do livro, tem que circular, tem que circular. Mas os jovens não querem saber de leitura mais, né, Ju? Então, mas eu acho que a gente precisa pensar em alguma coisa, em incentivar a leitura, porque só tela, ela acaba sendo prejudicial em várias questões. Hoje a gente está consumindo muita coisa barata, né? Coisa barata, coisa fútil, né? Então, assim, a gente precisa voltar a algumas questões mais tradicionais que elas consigam andar lado a lado com a modernidade. Mas eu acho que, assim, incentivar um pouco mais a leitura, sabe? A questão da cultura mesmo, né? A gente sempre fala... Aqui em Poços é uma cidade muito boa para se viver, a gente não pode reclamar, mas a gente precisa avançar em muitas coisas ainda, né, Ju? Principalmente na nossa questão das águas termais, que é o nosso carro-chefe. É o nosso berço, né? O nosso berço. E tem muita coisa que ficou para trás.
E a gente Lud, não vamos entrar nesse assunto, porque vai a pauta para um outro programa. A gente nem tem tempo. Nem tem tempo. Mas, Lud, só para complementar, então eu acho que seria legal se cada bairro tivesse uma infraestrutura necessária para leitura, sabe? Algo que fosse assim, que não ficasse só no centro, porque a gente também sabe, né, que as pessoas dos bairros mais distantes não frequentam o centro, né? Então a gente sabe que muitas crianças e adolescentes, às vezes, como você disse, nem entraram nas termas, não conhecem as termas, o museu, o Palace Hotel, o Palace Cassino, que são as grandes obras. Mas que esses bairros, né, que todos os bairros pudessem ter ali um elemento chave para a projeção da cultura Ju, e da educação. Rapidinho para falar sobre a questão da política, né, que a gente sabe também que as mulheres não votam em mulheres. É verdade. E é uma cultura, isso é culturalmente, e a gente precisa mudar isso também. E a gente tem líderes aí hoje, tanto no executivo, no parlamentar, no judiciário também, que são importantes, figuras importantes. Você que entrou na política, acompanhou os bastidores, o que você sentiu? Conta para mim. Bom, eu tive uma experiência muito boa, né, de descobrir realmente dentro da política como que se faz ou não se faz política, né, e é fato que mulher não vota em mulher, né, elas não confiam na própria mulher. Mas, Lud, eu gostei demais de participar, entendeu? E você acha que você tem vocação? Habilidade? Eu acho que não. Honestamente, acho que eu não tenho, porque eu acho que eu sou muito, como você disse, muito sonhadora e eu acho que as coisas, elas... Tem que ser mais realista, Tem que ser mais realista, a gente precisa... Eu acho que para ser político, eu vou falar uma A pessoa para ser política tem que ser política. Tem que fazer, ela faz política o tempo todo, né? Exatamente. E a gente que não tem esse meio termo, não, eu não gosto disso, eu não vou fazer isso, e não conte comigo, então eu não sirvo para ser política. Mas você pretende voltar para o cenário político ou não? Não sei. Hoje eu acho que... Hoje não. Mas amanhã talvez. Amanhã talvez, mas assim, ainda priorizando muito a minha vida pessoal, os valores que eu acredito, os ideais que eu tenho, e é isso. Olha, antes de eu finalizar a sua participação, que eu amei falar com você, gente, não deu nem para falar, 1% de tudo que eu sei da vida da Ju, da carreira, da vida pessoal, ela que ama animais, as pessoas que gostam de animais são pessoas boas, coloquem isso na cabeça. Esse nosso cenário, abre aí, Sandrinho, esse nosso cenário que os meus quadros, ela ficou... Ela falou, gente, quem fez esses quadros? Eu falei assim, lá da Estampa, sua ideia, que é do Claudinho e do Marcelo, dos irmãos Marrique, e o Claudinho, marido da Jussara, e vou mandar abraço, viu? Um beijo pra você. A minha ficha... deixei cair, quebrou, tudo aqui. Aí eu falei, aqui, tudo foram eles que fizeram. Os quadros mais lindos, então foi lá da Estampa. Da Estampa. Olha. E aí muita gente pergunta pra mim, quem tirou as fotos? Eu falei, as fotos fui eu mesma, mas a moldura, o design, foi tudo deles lá. Eles arrasaram. Um abraço pra vocês, são parceiros nossos aqui. Lá. Ju, muito obrigada. Vai voltar com certeza numa outra oportunidade. Mesmo. E pode ser até a minha... substituta, quando quando eu for viajar, eu vou chamar a Ju para apresentar o meu programa, tá bom? Que eu tenho essa Fica habilidade. Lançada aqui o desafio. Não pode sair, sumir da telinha, não. Lud, eu te agradeço. Sempre um prazer estar com você. Né? A gente demora para se ver, mas quando se vê, é como se a gente tivesse falado ontem, não é? Isso que é legal, a gente não cobra, né, Ju? Não. A amizade não tem que ter cobrança. Eu quero te agradecer publicamente por tudo, por todas as ajudas que você me deu, né? Você realmente me inseriu na TV também, né? Junto com o Alessandro Gaiga, eu não posso esquecer dele. E agradecer o pessoal da TV Poços e pela pessoa que você é, porque você é verdadeira, você é humana, você não tem assim, se não gostou você vai falar. E isso incomoda as pessoas. Mas isso fortalece e faz você ficar onde você ainda está. Tá? Parabéns, Lud. Obrigada, meu amor. Volte sempre. Manda um abraço para sua mãe, para a turma toda, para o Claudinho. O Claudinho podia estar sentado aqui, né, para falar um pouquinho, mas ele não gosta. Marcelo não gosta. Um abraço para as sobrinhas, viu? Todo mundo lá. E eu vou, com certeza, lá na sua clínica e a gente vai mostrar aqui no nosso programa. Gente, um ótimo final de semana para vocês. E esse conteúdo fica disponível no nosso YouTube. Um forte abraço para você. Deixa eu mandar um abraço para o seu Antônio Carlos, que eu encontrei com ele essa semana. Ele estava no caixa do São Michel, olha, fazendo um jabá aqui. E ele falou que me assiste. E mandar um abraço para a Natália, filha dele também, que é minha fã.
Beijo para vocês, gente. Ótimo final de semana e até a próxima.